No vídeo de hoje, eu vou contar pra você a história de um cara que chegou falando pra todo mundo que era viajante do tempo e que tinha vindo do ano 2036. Pois é, no vídeo de hoje, eu vou contar pra você a história do famosíssimo John Titor. Fala, meu mundo lindo! Yurizinho tá aqui na área, né, moleque? Então você já sabe, você já tá ligado. Truva no like, principalmente se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Se é a sua primeira vez aqui, seja mais que bem-vindo, seja mais que bem-vinda. Esse aqui é o canal Assuntando. Toda semana tem vídeo novo, falando sempre sobre um assunto curioso, um assunto maneiro, mistério, história, teoria da conspiração e muito mais pra você curtir do outro lado, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a deixar sua inscrição aqui no canal e apertar a sinetola para não perder nenhum conteúdo, tá ligado? Então, sem mais delongas e papo furado, vamos pro vídeo de hoje, porque esse assunto aqui tem viagem no tempo, só pode ser muito maneiro. Imagina que você tá aí na sua casa, dando aquela zapeada nos Zips Oppersons, aí você decide entrar naqueles grupos do Facebook. Aí você tá lá no grupo do Facebook, vendo as postagenzinhas e tudo mais, até que você vê uma simples postagem falando a seguinte frase: saudações, eu sou um viajante do tempo do ano 2036. À primeira vista, se você olhar uma mensagem dessa hoje num grupo lá do Facebook e tudo mais, você vai falar, ah, tá bom, então me dá o número aí da Mega Sena pra eu poder ficar rico esse ano. Com certeza você ia pedir alguma coisa assim, porque ninguém iria acreditar. E foi basicamente isso que aconteceu em um fórum muito antigo, que inclusive já tá extinto, chamado Artbell. Isso foi aproximadamente nos anos 2000, foi bem no iniciozinho mesmo. E essa mensagem tinha sido postada e intitulada por um cara chamado John Titor. E assim, rapaziada, como todo mundo imagina, todo mundo levou na zoeira, todo mundo ficou lá zoando, pá, beleza então, ô viajante do tempo zaço, conta aí pra nós as paradas e tudo mais. Só que ele fez uma parada que era muito interessante e que fisgou a credibilidade da galera. Eu vou explicar o que ele fez. Quando alguém chegava lá pra ficar zoando e tudo mais, querendo tirar sarro com a cara dele, ele chegava de uma forma muito firme e falava o seguinte: galera, é o seguinte, eu não vim postar isso aqui pra esse tipo de brincadeirinha, não. Eu tô aqui pra falar uma verdade pra vocês. Eu tô aqui, inclusive, pra avisar vocês de coisas que vão vir a acontecer. Se vocês não quiserem ouvir, tá tudo bem. Afinal de contas, não é essa a minha missão. Mas eu passei aqui porque é algo bom que eu posso fazer pela humanidade. E, cara, se você parar pra analisar, isso é meio que um truque de mestre, porque ele ficou meio desprendido, ele falou assim, galera, você quer me ajuda? Quer, não quer, vazei. Então a galera começou a falar, mano, vamos ver o que esse cara tem pra falar. E foi aí que ele começou a ter mais atenção das pessoas dentro desse fórum Artbell. A partir disso, ele começou a fazer uma série de postagens dentro desse fórum, com o intuito de ganhar mais credibilidade das pessoas. Então as pessoas falavam, tá, mas o que você veio fazer? Mostra alguma coisa do futuro, mostra então a sua máquina do tempo aí pra gente poder ver se tu veio do tempo mesmo. E foi basicamente o que ele foi fazendo com o passar do tempo. A primeira coisa que ele mostrou dentro desse fórum era a insígnia, digamos que a logo da missão na qual ele tava lá inserido, entendeu? Dessa viagem no tempo e tudo mais. E depois disso ele começou a mostrar com mais detalhes, informações e imagens sobre a máquina do tempo que ele tinha construído para poder fazer toda essa viagem da missão. Então ele mostrava os manuais, ele mostrava, por exemplo, as instruções, como ele tinha feito, pá e tudo mais. E isso começou a gerar um burburinho sinistro dentro do fórum. Porque assim, galera, a máquina que ele tinha mostrado não tinha um formato comum de uma máquina, mas pelos detalhes que ele tava dando pra galera, começou a chamar muita atenção. Segundo John Titor, a máquina funcionava e tinha sido criada da seguinte forma: era uma unidade de deslocamento no tempo de massa estacionária alimentada por duas singularidades, duplamente positivas, girando no topo. Em outras palavras, galera, falou bonito pra caramba pra ver se dava enrolado na galera e tudo mais, e colou. A galera realmente começou a botar fé, porque dentro do grupo e com essa postagem e tudo mais, começaram a espalhar pra pessoas que eram especialistas nesse tipo de coisa, de mecânica, pá e tudo mais. E a galera achou muito interessante, porque de certa forma aparentava ser algo que funcionava muito bem, dando essa explicação pra ele. Não a nível de viajar no tempo, mas que aquilo realmente gerava um tipo de poder, um tipo de energia, um tipo de funcionamento muito diferente das coisas mais comuns que a gente já tinha acessado até hoje. Até hoje não, até então, porque o que aconteceu aí foi lá no início dos anos 2000. Agora imagina a cabeça de todo mundo recebendo aquele tipo de informação naquela época. O impacto com certeza foi muito grande. Toda essa máquina e tudo mais funcionava acoplada a um Corvette 1967. Mais ou menos como funcionava a lógica lá do DeLorean no De Volta pro Futuro. E assim, galera, cada vez que ele continuava postando dentro do fórum, as pessoas ficavam se perguntando cada vez mais da onde tinha saído esse cara, porque não tinham mais informações. E ele passou os anos 2000 e 2001 explicando tudo em relação à vida dele, em relação à família dele, o que ele tava fazendo ali,
qual que era a missão, e inclusive é sobre isso que eu vou falar pra você agora. Qual que era a missão de John Titor no final das contas? Nas suas postagens, John Titor tinha afirmado que ele não era simplesmente um cidadão comum. Ele era um soldado americano preparado pra inclusive fazer uma viagem no tempo, que ele tinha vindo lá do ano 2036 e ele tinha uma missão que parece até um pouco peculiar. A missão dele era voltar no ano 1975 e pegar um computador chamado IBM 5100 ou 5100, que inclusive esse computador foi um dos primeiros modelos de computadores pessoais da história da humanidade, cara. Aí você deve estar se perguntando, Yuri, pelo amor de Deus, ele fez toda essa viagem no tempo aí pra pegar um computador velho? É isso mesmo que ele fez? Pois é, meus queridos, segundo John Titor, esse computador tinha uma forma interessante de poder trabalhar em cima de uma programação, de um programa lá, de um software específico que tinha lá nos anos 2036, só que esse computador, ele trabalhava de uma maneira muito mais especial com esse programa especificamente. Então ele fez todo esse rolê de viajar no tempo e tudo mais, porque no final das contas, era uma parada sim muito importante pra ele. E o mais engraçado é que o fato dele ter sido escolhido pra poder voltar no tempo e pegar e tudo mais, foi porque um avô dele trabalhou na concepção desse computador IBM 5100, tá ligado? E isso chamou muita atenção da galera, porque o pessoal falou assim, tá, vamos supor aqui que teu avô é o cara que criou o IBM. Pra que você vai voltar pra poder... Por que escolheram logo você? E o motivo é mais interessante ainda. Como o avô dele tinha trabalhado na concepção do computador e tudo mais, e assim, o computador na época, pra galera lá, o computador pessoal e tudo mais, era um artigo de luxo dentro de uma casa. Não era coisa muito comum você ver uma pessoa comunzinha tendo um computador, tá ligado? Por mais que era IBM, e a IBM tinha esse conceito de, digamos que, popularizar a tecnologia e tudo mais, muito mais fácil do que a Apple. Mas ainda assim, não era tão fácil assim ter um 5100zinho, tá ligado? E o avô dele iria facilitar tudo pra ele poder ter um computador ali, sem que a IBM desse falta, porque eles não tinham a graninha, tá ligado? E ainda assim ele poderia ter um computador. E sabe qual é o mais louco da história? Isso aqui que vocês não vão acreditar. Umas pessoas lá do fórum, que estavam vendo essas mensagens e tudo mais, entraram em contato com a IBM. Isso é muito maneiro. Eles entraram em contato com a IBM e começaram a perguntar pros funcionários mais antigos se na época aconteceu alguma coisa de ter sumido um computador. E aconteceu. É sério. Sumiu um IBM. Mas aí você deve estar se perguntando, Yuri, mas se a missão foi em 1975 e ele veio de 2036, o que ele tá fazendo nos anos 2000 postando em fórum de internet? Pois então, fizeram essa mesma pergunta pra ele lá dentro do fórum, e ele falou que tinha parado naquele mesmo período por conta de razões pessoais, porque ele tava meio com saudade da galera, da família, de algumas experiências importantes que ele tinha vivido. Ele queria simplesmente viver aquilo de novo. Eu particularmente faria a mesma coisa, cara. Se tem uma coisa que eu sinto muita falta, são os meus amigos brincando na rua, a gente se divertindo e tudo mais. Então se eu tivesse essa oportunidade, com certeza, nem que fosse pra ficar de longe observando, eu faria a mesma coisa. Mas naturalmente não foi só pra isso. Segundo ele tinha um dever de dar algumas informações para as pessoas que talvez poderia mudar o curso da história para alguma coisa que fosse mais positiva. E Yuri, por que mais positiva? Porque aconteceram algumas coisas chatas, segundo a previsão dele. Vamos ver se a previsão dele realmente se confirmou nos anos subsequentes? Não sei. Na minha opinião, algumas sim, outras não. Mas a gente vai ver agora o que ele tinha previsto e eu vou trazer agora aqui para você. A primeira previsão que ele fez é que pessoas do futuro passariam mais tempo lendo, consumindo coisas de leitura e tudo mais e conversando pessoalmente. Eu acredito que isso veio a acontecer, mas isso diminuiu vertiginosamente com o advento do celular, que inclusive foi uma outra previsão que ele fez. Ele falou que o dispositivo móvel, o celularzinho e tudo mais, seria uma parte vital do ser humano, seria essencial para nossa vida acontecer. E é basicamente o que tá acontecendo, galera. Ninguém vive sem celular hoje em dia no meio da sociedade. Um outro ponto interessante que ele levantou é que as religiões seriam mais valorizadas e respeitadas pelas pessoas. Segundo John Titor, em 2004 aconteceria uma guerra civil lá nos Estados Unidos. Eu não consigo me recordar dessa guerra não, tá, gente? Vou ser muito sincero pra vocês. Pesquisei, mas não achei nada não. E por último, e não menos importante, em 2015 ele falou que aconteceria um bagulho nuclear. Aconteceria uma bomba aí que, no final das contas, 3 bilhões de pessoas iriam partir dessa pra melhor. Graças a Deus isso não aconteceu, né, gente? 3 bilhões é muita gente, cara. 3 bilhões é realmente muita gente, mas graças a Deus não rolou, John Titor, não rolou. E inclusive essa parada aqui foi estranha. Ele falou sobre uma doença que era igualzinha à doença da vaca louca, pô. E que rolou. Anos depois aconteceu essa parada da vaca louca. E ele tinha falado lá nessa postagem. Olha que bizarro. E assim, galera, depois de muitas postagens e depois dele ficar muito famoso no fórum, teve um determinado dia que ele postou falando que era o último dia, postando alguma coisa e tinha que voltar lá pro período dele, porque a missão dele já tava feita. E assim foi.
Nunca mais ele apareceu lá nesse fórum. E você acredita que realmente ele é um cara que veio do futuro, que sabe do bagulho e tudo mais, ou é só um zoeiro que começou a postar lá na internet pra poder ganhar algum tipo de hype? Será se ele, em todo esse período, previu que o Assuntando vai ser um dos maiores canais do Brasil e mais maneiro? Pô, se fosse, hein, moleque? Chega aí, John Tito. Manda um direct pra nós. No mais é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixe de colocar sua inscrição aqui no canal Assuntando, tá ligado? Pra você não perder nenhum vídeo, ativa a sinetinha aqui do lado também, porque toda semana tem vídeo novo. Já falei pra você, sempre um assunto mais maneiro do que o outro. Aproveita, vai ter um vídeo aqui do lado em 3, 2, 1... Videozinho aqui, moleque. Clica nele, aproveita e vê vários outros aqui no canal, porque pode maratonar, tem muito assunto massa. Tamo junto, rapaziada. Tudo nosso.